Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Almir que está falando mais uma vez e essa é mais um vídeo da série Cybersecurity em Minutos. E hoje a gente vem com um conteúdo bem interessante que fala sobre alta disponibilidade em servidores web. Na verdade, poderia ser em qualquer tipo de servidor, mas a gente vai usar esse exemplo de hoje para falar de alta disponibilidade em servidores web com uma super ferramenta que é o RAProxy. Então, vamos lá, porque esse conteúdo é bem técnico, bem prático e dá para você reproduzir no seu ambiente de laboratório doméstico. Primeiro, o que a gente vai apresentar aqui, né? A gente vai ver como que pode ser configurado um serviço de alta disponibilidade utilizando o RAProxy como balanceador de carga. E a gente vai ver que ele vai ficar na frente de dois servidores web. E quando você acessar o IP do RAProxy, na verdade, você vai acessar o conteúdo do servidor web. E isso faz com que haja uma primeira camada de proteção e que se proteja aí o pilar da disponibilidade dentro da segurança da informação. No nosso caso, a gente vai utilizar um ambiente com 3 servidores, o Linux Ubuntu 22.04 e um virtualizador que vai ser o VMware Workstation Pro. Vamos ao nosso cenário aqui de alta disponibilidade. Então imagina que você é um cliente e que você precisa acessar um servidor web, um site qualquer, tá? Só que aí você tem esse ambiente que é representado por um servidor proxy, né, de alta disponibilidade aqui na frente, que é o RAProxy, e os servidores web, que são idênticos, ficam aqui atrás para poder oferecer essa alta disponibilidade. Então, como é que seria o cenário? Imagina que você digita lá no seu navegador esse endereço aí, sei lá, http 192.168.1.27. Ele aparece aqui na parte inicial, é o IP do RAProxy. Mas quando você acessa, o RAProxy faz o quê? Ele vai lá e consulta ou o servidor de cima ou o servidor de baixo e apresenta esse conteúdo para o cliente que está lá na frente. Então esse é um conceito interessante de alta disponibilidade, porque se por acaso algum dos servidores de aplicação lá atrás pararem, forem tirados do ar ou de repente forem desligados, ainda assim eu consigo ter o acesso pelo outro servidor. E o legal é que esse cara faz o balanceamento de carga, ou seja, se 10 pessoas acessarem o endereço do RAProxy, 5 vão estar acessando o conteúdo do servidor da aplicação 1 e 5 o do servidor de aplicação 2. Para a gente poder entender como isso funciona de verdade, vamos entender a parte prática com as configurações gerais. Primeiro eu vou apresentar como que vão ser os comandos aqui no slide, né, do nosso PowerPoint, depois nós vamos lá para o laboratório prático para poder fazer essa demonstração. Então, primeiro, as configurações gerais. Então, aqui eu vou ter 3 servidores. O servidor RAProxy, né, que vai ser o nosso gerenciador de alta disponibilidade. Vamos dar um nome para ele. No caso aqui, vai ser o RAProxy Manager ou servidor RAProxy. Ele vai ter o endereço IP. Vou substituir, né? Na verdade, aqui você substitui pelo seu segmento de rede. Eu vou usar os IPs que estavam naquele slide anterior, em que eu mostrei a infraestrutura. E a gente tem os 2 servidores de aplicação, o Application Server 1 e o Application Server 2, cada um com um IP diferente do anterior. Então, agora que a gente tem essas informações, a gente vai lá para a nossa parte prática, né, lá para o laboratório, mostrar essas configurações iniciais aí, tá? E logo na sequência a gente volta para falar um pouco mais sobre a configuração dos servidores de aplicação. Então vamos lá. Bom, pessoal, começando então aqui a nossa parte prática, vou mostrar o ambiente do nosso laboratório. Então eu estou com 3 máquinas virtuais aqui Linux. Eu tenho o servidor RAProxy, eu tenho o Application Server 1 e eu tenho o Application Server 2. Só confirmando o endereçamento aqui para vocês, a máquina do servidor RAProxy está aqui com 92.168.1.27. O Application Server 1 está com 192.168.1.28 e o Application Server 2 ele está com 192.168.1.29. Todos eles estão conectados na
internet, ok? Uma coisa importante é sempre fazer a atualização desse sistema operacional, né? Então, já vou fazer aqui um apt update. No meu caso, ele já está com update, então vai ser coisa rápida. Já fiz em todas as máquinas, então a gente vai poder realizar aí as próximas atividades sem maiores problemas. Deixa só ele terminar esse processo, as outras máquinas estão exatamente na mesma condição e a gente vai ver aqui que o nosso ambiente está pronto aí para ser configurado na sequência. Deixa só ele terminar aqui e a gente vai ver que ele já está atualizado. Ó, até tem 2 pacotes para serem atualizados. Se eu der então um apt-y upgrade, ele resolve isso rapidinho para a gente. Então vamos fazer essa atualização aqui. Coisa rápida, a gente já tem ele totalmente atualizado. Veja, já está atualizado, ok? Está falando para ter o plano Pro, não é o caso, estou trabalhando só com a versão Open Source. Muito bem, então agora a gente vai seguir lá com o conteúdo da nossa aula, daqui a pouco a gente volta para fazer as configurações tanto nas máquinas de Application Server quanto no servidor Haproc Manager. E aí pessoal, viram então a primeira parte, viram o ambiente geral, os 3 servidores lá, o Haprox mais os servidores de aplicação. Agora, a gente volta a falar da parte prática e vai falar um pouquinho da configuração dos servidores de aplicação. Ou seja, como é que a gente vai colocar aqui nesse exercício nossos servidores web para funcionar? Então, a gente vai criar, né, vai fazer uma instalação inicial, vai criar uma página de teste e vai deixar pronto para que isso seja executado depois com alta disponibilidade. Então, aqui, o que a gente tem que fazer inicialmente, deixa eu só colocar aqui um apontador a laser, ó, a gente vai dar um update em cada um dos servidores de aplicação, então nos 2 servidores de aplicação, vamos dar um update e um upgrade. E aí a gente vai instalar uma aplicação web, então aqui no caso eu estou usando como exemplo o Apache. Então vamos instalar o Apache. Depois a gente vai e cria, na verdade o Apache já cria uma página padrão, mas aqui só para separar e poder ver que são 2 servidores mesmo, tem aqui esse comando, né? A gente dá um echo, se a gente grava dentro do /var, /www, /html, dentro do arquivo index.html, que é o arquivo principal do Apache, um conteúdo que tem lá uma informação, servidor de aplicação 1, e ele pega o hostname da máquina 1. E a mesma coisa aqui no servidor 2. Veja que tem aqui uma observação, tem um comando chamado mark e um bgcolor igual a yellow, e aqui embaixo um mark direction right e o bgcolor blue. Por que eu estou fazendo isso? Só para ser visível que são 2 servidores diferentes. Então, o que acontece? No primeiro servidor, a gente vai ter, correndo aqui para a esquerda, e com destaque em amarelo, a mensagem servidor de aplicação 1, e correndo para a direita, com a mensagem em azul, a informação de servidor de aplicação 2. Ok? Então, a gente vai fazer isso nos 2 servidores. Depois vai dar um start no Apache 2 e vai dar o enable para que o Apache sempre seja iniciado junto com a inicialização do sistema operacional, tá? Então a gente vai fazer isso e depois, na sequência, a gente vai fazer a verificação do funcionamento de cada um deles, ou seja, vai entrar no navegador e vai digitar o IP do Application Server 1 e do Application Server 2, tá? Uma coisa que dá para fazer de forma opcional em cada um dos servidores de aplicação é habilitar e liberar lá no firewall, né, no FW, no caso do Ubuntu, a porta 80, tá? Depois dá um reload no firewall e um enable para ele poder habilitar e vir ligado com essa regra de habilitação toda vez que o sistema operacional for utilizado. Agora, a gente vai lá para o laboratório mostrar essas etapas que eu falei de configuração do ambiente dos servidores de aplicação. Então vamos para lá e depois a gente volta para falar um pouquinho sobre a configuração do gerenciador do Haprox. Bom, pessoal, retornando aqui, agora a gente vai fazer a instalação do serviço do Apache nas máquinas Application Server 1 e Application Server 2. Então, para fazer isso, a gente vai... Já estou como root na máquina, então eu vou dar aqui o comando apt -y install Apache 2. Vou fazer isso nesta máquina
Deixa só ele começar o processo aqui. E depois a gente parte para outra máquina. Olha só, ele já está fazendo a instalação. Daqui a pouco ele já vai finalizar. Enquanto isso, eu vou lá para outra máquina para a gente poder ganhar um pouco de tempo. Então, dá um clear aqui. E vou dar o comando apt -y install Apache 2. Muito bem. Então vamos voltar na primeira só para ver se ele já está no processo de instalação, rapidinho aqui, tá? E a mesma coisa vai acontecer na outra máquina. Então esse processo de instalação do Apache é só para a gente poder ter um ambiente para poder ser testado depois em alta disponibilidade. Depois a gente vai mexer com a máquina do Raproxy Manager. Por enquanto vamos só preparar um ambiente que vai rodar em alta disponibilidade. Está finalizando aqui a instalação. Daqui a pouco a gente só confirma isso pelo navegador. Pronto, o processo já foi finalizado tanto aqui no Application Server 1 quanto no Application Server 2. Só para a gente poder testar aqui, eu vou até fazer por fora para vocês verem que isso não funciona só dentro do ambiente da máquina virtual. Então eu tenho aqui uma página do Google e eu vou entrar aqui no 92.168.1.28. Já abri vou abrir outra página aqui, 92.168.1.29. Então veja, deixa só ele terminar aqui. 92.1.29, ou seja, as minhas duas páginas, meus dois servidores de aplicação estão funcionando corretamente. Então, Application Server 1, Application Server 2. Agora, para a gente poder fazer aí uma diferenciação, eu vou colocar um conteúdo em cada servidor de aplicação para que eles possam ser diferenciados, tá? Então, eu vou dar esse comando aqui, vou dar um colar aqui. Nesse comando, eu estou dizendo que lá na página web vai estar escrito servidor de aplicação 1, vou dar o OK aqui, beleza, ele já resolveu, e vou fazer a mesma coisa, só que com o texto do servidor de aplicação 2, deixa eu só copiar aqui o comando, na minha outra máquina. Opa, deixa eu colocar, eu tinha colocado no lugar errado, ó. Vou colocar no servidor 2 agora corretamente, ok? E vou fazer o servidor 1 na máquina certa, eu tinha invertido, mas a gente vai corrigir. Então vamos lá no servidor de aplicação 1 e vamos colocar essa informação lá, ok? Muito bem, vamos ver se está funcionando, só para a gente poder finalizar essa etapa aqui. Então agora se eu for aqui no servidor de aplicação 1 e eu atualizar, olha lá, ele aparece aqui, ó, servidor de aplicação 1, rodando para a esquerda. E no outro, se eu for atualizar, servidor de aplicação 2, virando para a direita e em azul. Isso é importante para a gente poder testar e ver aí a variação entre um servidor e o outro na hora que a gente estiver trabalhando. O que falta aqui nesse primeiro momento? É só a gente dar o start de novo no Apache 2 e o enable para ele funcionar desde o momento que ele estiver ligado. Então eu vou dar esses dois comandos aqui. Opa, não veio, deixa eu apagar aqui esse comando. Não é esse que eu preciso copiar. Deixa eu só colocar ele certinho aqui. Que é o systemctl start Apache 2. E aí depois eu vou usar o comando do enable Apache 2. Muito bem. E aí ele vai ser executado desde o momento que a máquina for ligada. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Então, systemctl start Apache 2. Deixa ele restartar. Eu vou dar o enable também para habilitar ele desde o momento que a máquina é ligada. Ok. Então aqui a gente tem essa primeira etapa de configuração das máquinas para que elas possam representar aí os nossos dois servidores funcionando corretamente. Na sequência,
a gente vai continuar aí, só que agora fazendo a configuração do servidor Raprox. Então vamos voltar lá para o conteúdo da aula, daqui a pouco a gente vem para a parte prática novamente. Beleza, pessoal, agora então que a gente já configurou os servidores de aplicação, vem a parte talvez principal aí da nossa atividade, que é a configuração do servidor Raprox para fazer alta disponibilidade. Então vamos lá ver como que isso é feito. A gente vai lá no servidor do Raprox, vai dar um update, vai dar um upgrade, só para deixar ele pronto para fazer a instalação do Raprox. Então esse comando aqui do ponto 2, aqui do item 2, mostra como instalar o Raprox. Aí ele tem um arquivo de configuração, que é esse raprox.cfg. Para a gente poder fazer as alterações sem se preocupar em perder o arquivo original, a gente faz aqui no item 3 um backup do arquivo de configuração original. Tem esse comando aqui, só para ele poder pegar a data de hoje. Então a gente vai pegar o raprox.cfg, vai criar o raprox.cfg.backup com a data de hoje. Então a gente vai ter dois arquivos, né? Vai ter o Raprox original e vai ter o Raprox Backup. A gente vai alterar o Raprox original e vai colocar um código grande, né? Então esse código é exatamente esse que está aqui. A gente vai editar o arquivo raprox.cfg, vai apagar todo o conteúdo de lá e vai colocar esse conteúdo que está aqui, tá? Então aqui no caso é o conteúdo, apesar de estar em duas partes, é um conteúdo só que vai nesse arquivo principal. Então, o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está dizendo o seguinte, olha, aqui a gente vai criar uma alta disponibilidade, está até destacado aqui em vermelho, em que o Application Server 1 e o Application Server 2 vão ser visualizados pelo Raprox e ele vai acessar ou um ou outro toda vez que a gente utilizar o IP do Raprox. Veja, ele acessa pela porta 80, que está aqui embaixo, do lado esquerdo, né? Ele escuta na porta 80, e ele encaminha para esse back-end web servers, que é exatamente isso que está aqui. Veja que esse balanceamento de carga aqui é o chamado round robin. O que o round robin faz? Ele balanceia 50% da carga para cada um dos servidores, mas para quem está de fora, está acessando simplesmente o site em questão. Então, esse aqui é o arquivo principal. Então vamos agora lá para o laboratório, vamos pegar esse conteúdo, vamos colar lá dentro do raprox.cfg e verificar como está funcionando. Lembrando que aqui está um exemplo com dois IPs quaisquer, eu vou usar os endereços IPs que são indicados na minha rede, no meu ambiente de rede. Então é isso que a gente vai fazer agora lá no laboratório. Então vamos para lá. Bom, agora vamos então fazer a instalação do serviço do Raprox. Então a gente já está na máquina do Raprox aqui. Eu vou copiar o comando, deixa eu ver se ele está colando aqui dentro. Ok. Então a máquina já está com o update, já está com o upgrade. Vou fazer o apt install Raprox. Vamos fazer essa instalação, é rapidinha. E aí depois a gente só vai fazer um backup do arquivo de configuração principal para poder trabalhar com o arquivo novo. Então vamos copiar esse cara aqui, só um minutinho, copiando o comando. Então deixa ele terminar de fazer a instalação aqui, enquanto eu copio outro comando. Ó, veja, está terminando aí de fazer a instalação do Raprox. Depois a gente faz o backup do arquivo principal de configuração. Pronto, vamos lá. Então aqui eu vou dar só um clear para poder limpar a tela e a gente vem com o comando para fazer o backup. Então eu estou copiando, fazendo uma cópia do raprox.cfg para um outro arquivo com o mesmo nome. Então se eu vier aqui em cd/etc/raprox, dentro dele eu tenho dois arquivos de configuração, esse principal aqui e o nosso backup. Eu vou excluir esse principal e vou criar um novo para que a gente possa trabalhar com ele zerado e colocar todo o conteúdo que nos interessa dentro dele. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um rm raprox.cfg e agora eu vou dar um nano, só um minutinho que ele não pegou o comando, nano raprox.cfg. Muito bem, aí agora dentro dele a gente vai entrar com um conteúdo um pouco maior aqui, que é o conteúdo que vai fazer referência
o serviço de alta disponibilidade. Eu vou copiar aqui, eu tenho esse script pronto, e a gente vai colar aqui. A única coisa, eu tenho que alterar os IPs dos servidores. Então, os meus servidores, eles estão com os seguintes IPs. Deixa eu apagar aqui. É .1.28. E embaixo é .1.29. .1.29. Tudo na porta 80. Ok. Então, só repassando aqui. Esse conteúdo depois eu deixo disponível para vocês. Mas é o conteúdo que vai fazer justamente esse balanço entre as duas máquinas. Eu vou salvar, vou dar o Ctrl+O, o Enter e o Ctrl+X. Veja que eu só alterei o IP dos servidores. E agora eu vou verificar a sintaxe do meu arquivo de configuração para ver se ele está funcionando corretamente. Então venho aqui com esse comando para verificar se ele está corretamente. Ó, configuration file is valid, ok? E aí eu vou só dar um restart e um enable no Raproxy. Então eu vou copiar aqui, vou colar esses dois comandos para que ele funcione corretamente. Agora que a gente já fez as alterações, a gente vai fazer aqui as verificações e fazer os testes iniciais. Então, assim, o item 4 aqui está falando para a gente poder verificar a sintaxe de configuração. Então, esse comando aqui, ó, raproxy -c-f, lá no arquivo de configuração, se tiver algum erro de escrita naquele arquivo de configuração, ele aponta aqui. E se tiver tudo ok, ele manda essa mensagem, configuration file is valid, ok? Aí a gente vai, reinicia, né, o Raproxy e faz o enable para iniciar esse cara toda vez que o meu servidor for reiniciado. A gente pode verificar o status do Raproxy, ele tem que mandar essa mensagem de Active Running, e eu posso também habilitar a porta 80 no meu firewall, fazer um reload, um enable, para que ele possa garantir aí o acesso, né, do IP do Raproxy para poder fazer a alta disponibilidade. Então, vamos lá, voltar para o laboratório, fazer esses testes e depois a gente volta para poder fazer o teste da alta disponibilidade. E aí, eu tenho que testar a alta disponibilidade. Como é que eu faço para testar a alta disponibilidade? Depois a gente vai fazer isso com mais detalhes, mas eu venho aqui, veja, eu estou com Application Server 1, Application Server 2. Mas se eu abrir aqui e digitar o Raproxy aqui, que é o ponto 27, vamos ver se ele já está funcionando. Olha lá, ele está funcionando aqui, ó, servidor de aplicação 1. Se eu der o F5, vamos ver se ele vai mudar, se ele vai chavear entre eles. Olha lá, servidor de aplicação 2. Então, o serviço de alta disponibilidade já está funcionando. Vou parando por aqui, que a gente ainda vai fazer mais alguns testes à frente ainda nessa aula. Bom, pessoal, agora vamos então para a parte mais importante, né, desse nosso conteúdo, que é o teste da alta disponibilidade. O que a gente vai fazer, eu vou mostrar primeiro no slide, depois a gente vai para o laboratório, é exatamente como testar a alta disponibilidade e ver a importância da utilização de uma ferramenta como é o caso do Raproxy. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai abrir um navegador, vai acessar com o IP do Raproxy, ou com o nome de domínio, no meu caso aqui eu vou acessar pelo IP, porque eu não tenho DNS configurado. E aí, quando a gente acessar esse cara, vai aparecer lá uma mensagem, vai abrir um site, vai aparecer lá uma mensagem, por exemplo, servidor de aplicação 1. Aí eu vou atualizar a página, vou dar um F5 lá. Aí ele vai mudar para servidor de aplicação 2. E toda vez que eu atualizar a página, ele vai ficar mudando de servidor de aplicação 1 para servidor de aplicação 2. Que na prática seriam dois sites iguais, né? Aqui é só para fazer a validação do conceito. E aí depois a gente vai simular uma falha. Ou seja, vou parar, por exemplo, o Apache no Application Server 1. Vou lá, paro ele, e aí a gente volta, né, e vai dando F5 no IP lá do servidor do Raproxy, e vai ficar aparecendo só o servidor de aplicação 2. Depois a gente vai restarta, né, o servidor de aplicação 1, e aí ele volta a fazer parte aí desse
dessa migração, né? Hora um ou hora outro vai aparecer na tela do nosso IP do Raproxy. Então, vamos lá para o laboratório para a gente poder fazer, então, enfim, esse teste da alta disponibilidade. Bom, vamos agora testar a questão de como que essa operação da alta disponibilidade ela pode ser melhor aproveitada quando a gente simula uma falha. Então, aqui a gente tem o acesso na máquina do Raproxy, né? Se eu der o F5 aqui, ele vai mudando, né, de servidor 1 para o servidor 2, né? A gente já viu isso anteriormente. Só que o que é interessante? É interessante a gente simular a falha. Então vamos lá para o laboratório, onde a gente tem aqui, primeiro, o servidor do Raproxy, o Application Server 1 e o Application Server 2. Então eu vou vir aqui no Application Server 1 e eu vou parar o Apache, ou vou parar a rede. Então aqui eu posso, por exemplo, vir com o comando systemctl stop Apache 2. E vou parar o serviço do Apache. Aí, voltando lá na nossa interface web, ó, o que está mostrando aqui ainda está em cache, tá? Se eu der o F5 agora, ó, ele vai para o servidor 2. Só que se eu der o F5 novamente, olha só, ele não volta para o amarelinho, porque o serviço foi paralisado. Então, se eu voltar agora lá no Application Server 1 e eu der o Start no Apache, aí ele volta a funcionar. Mas aqui é a comprovação de que a alta disponibilidade está realmente funcionando. Então, veja, agora já voltou a funcionar com os dois servidores. Então, qual que é a lógica aqui? Eu tenho dois servidores idênticos, replicados, e eu tenho uma máquina de gerenciamento do Raproxy na frente desses dois servidores de aplicação, e aí ele fica testando, né, o Raproxy fica testando cada um desses servidores o tempo todo. E aí ele vai distribuir a carga de entrada entre esses dois servidores para que eles possam atender simultaneamente. Se um deles falhar, aí imediatamente o outro já começa a receber todas as conexões. Isso é algo bastante interessante do ponto de vista de segurança, porque aqui nós estamos garantindo ou fornecendo uma solução importante para garantir o pilar da disponibilidade dentro dos pilares da segurança da informação. Agora vamos retornar lá para a nossa apresentação para poder finalizar o nosso conteúdo por lá. E aí, pessoal, gostaram desse conteúdo? Espero que vocês possam replicar esse ambiente de laboratório, fazer a alta disponibilidade funcionar. Existem algumas melhorias que podem ser feitas no caso aí desse ambiente. Vou citar duas aqui que fica como desafio para vocês. A primeira é que, como você só tem um servidor do Raproxy, ele acaba sendo o ponto único de falha. Então, como é que eu faria para colocar alta disponibilidade também no serviço do Raproxy? Então, uma coisa para vocês pesquisarem. E a segunda, vejam que toda essa implementação foi feita com o protocolo HTTP, então não tinha certificado digital de navegação segura. Como é que eu poderia fazer a implementação desse mesmo exercício com o uso do HTTPS, tanto nos servidores de aplicação quanto no Raproxy? Então ficam aí essas dicas de melhoria desse ambiente, mas fica como desafio para vocês. Eu vou finalizando esse conteúdo por aqui e a gente se vê no próximo Cybersecurity em Minutos. Um forte abraço do professor Almir.